Oi, olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu vou falar sobre fichamento. Falar sobre revisão de literatura, na verdade, e como que a gente faz isso aqui no grupo de pesquisa do LabTech. Aqui no LabTech a gente pode usar algumas revisões, mas nesse momento especificamente a gente vai usar a revisão sistemática de literatura, que é a etapa da nossa pesquisa, né? A gente anteriormente fez uma revisão bibliográfica e agora a gente vai fazer uma revisão sistemática de literatura por causa para a gente ficar preparado para as próximas pesquisas que a gente vai fazer, correto? Então agora eu vou falar um pouco sobre as revisões de literatura rapidamente e logo em seguida a gente pode falar sobre outras coisas. Então eu vou começar aqui mostrando o repositório. A gente tem o repositório Research dentro do LabTech aqui, da organização do LabTech. E aí aqui a gente tem alguns trabalhos que a gente vem fazendo, né? Por exemplo, a BNT, aqui na BNT vai ser onde nós teremos as regras da BNT. Basicamente aqui é um repositório do Git que a gente pode fazer o clone, né? Então a gente pode copiar e fazer um clone, o que eu já fiz aqui na minha máquina, beleza? Então aqui eu já tenho, inclusive tem coisas que não foram enviadas, mas eu já tenho aqui o meu repositório, remote-v. E a gente usa o Git para facilitar, na verdade, né? Para a gente conseguir ter um controle mais melhor. Então a gente tem aqui que a origem é o git research.git, que é o mesmo que a gente viu aqui, correto? Então esse é o repositório do Git que a gente usa. E aqui dentro a gente tem nossas coisas que eu vou mostrar para vocês. O nível mais alto aqui é o que? A gente tem o nosso README, que vocês podem ver aqui, que fica melhor, mais bonitinho, né? A gente tem a estrutura do projeto, ou seja, nossa experiência, revisão sistemática de literatura, o TCC, tem algum TCC que está sendo feito também pelo nosso grupo de pesquisa. O objetivo do nosso projeto, esse projeto tem como objetivo, a gente vai desenvolver, a gente vai entender as fábricas de software, a gente vai entender no contexto acadêmico e no contexto prático e tentar trazer tipo, as experiências e tentar criar uma metodologia dessas experiências, né? Então seria mais ou menos isso. Então, para você, para a gente poder fazer a contribuir aqui, a gente cria um fork ou a gente faz um clone, né? Se você estiver dentro do repositório, se você for um colaborador do repositório. Aí eu vou mostrar aqui, por exemplo, o nível. A gente tem o nível aqui a BNT, onde a gente tem as regras da BNT, as normas, ó, informação e documentação do projeto de pesquisa e apresentação. Beleza? Se você precisar ver as normas, aqui tem outra norma, que é a norma atualizada, né? E é isso. Então a gente já tem as referências das normas da BNT aqui, se for necessário, beleza? Geralmente a gente pode passar esse PDF pro chat GPT e perguntar para ele as coisas especificamente. Ele vai direto na norma e vai dizer pra gente como resolver, beleza? Tá bom, então. Então é isso. Aqui especificamente a gente tem o TCC do CEO que a gente está fazendo. Não tem a ver com fábrica de software, então vamos esquecer essa parte. Mas a gente tem aqui a fábrica de software especificamente. Que também tinha era para ter um TCC, mas acabou que esse TCC vai ser descontinuado. Beleza? No geral, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a nossa experiência, no caso, né? Tipo, o que seria a nossa experiência seria o diário de bordo, e onde a gente criou o primeiro artigo, que são a fábrica de software acadêmico, um relato de experiência do DF. Aqui especificamente, a gente vai. Aqui especificamente, eu acho que tem a Letícia também, ela vai participar desse projeto. A gente está aplicando o formulário, mas a gente já escreveu basicamente, a gente já tem a gente já tem pronto, na verdade, né? A gente tem as análises, fez análise do GitHub, a gente fez um script em Python para poder pegar os dados e poder processar os dados. Então a gente já fez aqui, tipo, a primeira pesquisa, né? Eu acho que a chave, a abertura do nosso grupo de pesquisa. E aí a gente tem alguns trabalhos futuros aqui, né? Alguma expansão do programa, que é inclusive uh, trabalhos futuros, né? Tipo, dentro dessa pesquisa a gente definiu os trabalhos futuros. Então, por exemplo, revisão sistemática de literatura, que a gente vai fazer agora em 2025. A gente está fazendo. Que é o mapeamento de outras fábricas de software acadêmicas, identificando melhores práticas e métricas de avaliação, a fim de comparar metodologias e propor melhorias para o modelo do DF. Então a gente vai fazer essa revisão sistemática para que a gente consiga tipo entender quais são as práticas e quais são as métricas que a gente pode usar para a gente avaliar, e aí a gente vai comparar metodologias para que a gente consiga uh, para que a gente consiga
entender qual seria a melhor maneira de avaliar se uma fábrica de software está indo bem ou não. E aí a gente também pode fazer, o nosso objetivo é propor uma maneira de auxiliar essas fábricas de software. Então, criar um passo a passo, criar um framework, como tem o Scrum, na parte ágil, né, na gestão ágil, a gente quer entender qual seria a metodologia, o framework que mais funcionaria aqui, né, para que consigamos entender, para consigamos auxiliar essas fábricas de software, principalmente acadêmicas e, consequentemente, não acadêmicas, né, de mercado, para que a gente consiga melhorar a prática e consiga construir software, beleza? Então é isso. Aí qual é a proposta da metodologia própria? Né? A gente vai querer criar alguns guias estruturados de diário de bordo para que a gente consiga processar no futuro. Então a gente vai dar esses artefatos para os gerentes, para as pessoas que estão rodando a fábrica de software, para que eles consigam preencher e a gente consiga avaliar e gerar métricas depois, beleza? E aí a gente tem a padronização de relatórios semanais, que seria esses relatórios que toda semana a gente faria para a gente conseguir a cada 6 meses ou a cada trimestre a gente conseguiria entender se está indo bem ou não. Bom, agora falando sobre, esse é o pano de fundo da nossa pesquisa, beleza? E aí com base nisso, nós podemos seguir em frente, beleza? Aqui a gente pode ver que a gente tem algumas referências, a gente tem até uma explicação específica aqui da fundamentação teórica, enfim, algumas coisas. Só que vamos seguir em frente para a nossa revisão sistemática, né, de literatura, que é o que interessa principalmente para a gente aqui. Então vamos falar um pouco sobre as próprias revisões, na verdade, né? Eu acho que isso seria importante. Bem aqui em algum lugar, na verdade, a gente teríamos o que são os tipos de fichamento, né? Por exemplo, aqui vocês conseguem ver que a gente tem o fichamento de citações e... não, desculpa, viajei. A gente vai falar sobre os tipos de revisão, na verdade. Aqui tem, revisão narrativa tradicional, que é onde a gente vai conseguir, ela é mais ampla e flexível, então a gente vai conseguir, tipo, descrever os artigos e a gente vai conseguir ir narrando o que a gente está entendendo e, enfim, é uma discussão mais crítica, né, na verdade, e não rigorosa, por exemplo, como a gente escolheu a revisão sistemática, que é uma revisão que segue uma metodologia, que tem que seguir essa metodologia para ser sistemática, beleza? Enfim, tem algumas revisões, eu acho que tem aqui em algum lugar, eu vou até ver aqui se não achamos logo. A revisão de escopo, por exemplo. Acho que encontro aí, boa. A gente tem aqui, ó, dentro do revisões, dentro do próprio, vou aumentar aqui para facilitar a visualização, mas dentro da própria revisão sistemática de literatura, a gente tem os artigos, e dentro dos artigos, a gente tem os artigos da revisão bibliográfica. Então, por exemplo, se eu vier bem aqui e entrar em fábrica de software, entrar em revisão sistemática de literatura e entrar nos artigos da revisão bibliográfica, a gente vai ver que temos o quê? Os tipos de revisão. E no nosso caso específico, a gente vai usar uma revisão. Tem várias revisões, né? Uma crítica que a gente vai sintetizar e avaliar a literatura, e a gente também pode desenvolver uma nova perspectiva teórica, ou vai sugerir uma nova abordagem, enfim, o mapeamento do que existe, né? Fazendo categorização e visualização dos tipos de estudo que existem. No nosso caso, a gente vai usar a revisão sistemática mesmo, que vai ser um tipo que ele vai seguir um método estruturado e rigoroso, no caso, com critérios definidos para inclusão e exclusão de estudos. Então, a revisão sistemática busca responder perguntas específicas de pesquisa, com foco em minimizar vieses e incluir análise e interpretação detalhada dos resultados. O que significa isso, na verdade, né? Primeiramente, a gente vai seguir um método, beleza? E aí, qual seria esse método? Esse método, para a gente, é específico. A gente vai em alguns lugares, a gente chama os repositórios de artigos, né? Por exemplo, o Google Scholar, o Cielo, enfim, vários. E aí a gente vai escrever carries. A gente vai definir carries de pesquisa, que seria o quê? Pesquisa, termos de pesquisa, tipo... E aí eu vou mostrar esses termos aqui, beleza? Então, por exemplo, agora eu já vou entrar nessa segunda parte, que é
o que é, né? Por exemplo, aqui na revisão bibliográfica a gente vai embasar a nossa revisão, a gente vai embasar a nossa decisão da revisão bibliográfica com base nesses textos que estão aqui, esses artigos, beleza? Mas no geral, vamos lá, vamos fechar e vamos seguir em frente. Aqui a gente tem o que a gente falou, né? Como a gente viu aqui no artigo anterior a esse, né? Que era o que dizia que a gente ia fazer a revisão sistemática. Nós temos aqui que, opa, vamos ver aqui. Por exemplo, a gente colocou isso, né? Fala aí. Que é o objetivo do trabalho é fazer uma revisão sistemática de literatura para entendermos as fábricas de software, principalmente as acadêmicas. Com base nessa revisão, iremos propor metodologia para a fábrica de software acadêmica. Então, a revisão sistemática de literatura, que é o que a gente leu lá no nosso artigo inicial, a gente vai realizar um mapeamento das outras fábricas, identificar as práticas bem-sucedidas, as métricas de avaliação e lacunas da literatura. E a partir desse levantamento serão comparadas metodologias e extraídos subsídios para a elaboração de um processo mais robusto e alinhado às demandas institucionais. Beleza? É isso. E aí a gente vai logo em seguida propor, com base nessa revisão sistemática, a gente vai fazer uma proposta de metodologia própria, beleza? E é esse o nosso grande objetivo. Perfeito. Com base nisso, podemos seguir para o fichamento em seguida, né? Eu tenho uma colinha aqui, então vamos lá. A gente falou sobre as revisões de literatura, a gente escolheu a revisão sistemática, agora a gente vai fazer o passo a passo para realizar essa revisão sistemática. Então aqui, especificamente no fichamento, a gente consegue ver que já temos algumas coisas. Por exemplo, aqui a gente vai vendo aqui o resultado do Markdown, né? Que é basicamente a gente fez as pesquisas no Google Scholar, no repositório CAPES, além de outros acadêmicos como Cielo, Gestor, ResearchGate e o I3E. Então, por exemplo, a Carry 1, né, o termo de pesquisa seria experiência de faculdades com fábrica de software. Então a gente pegou isso aqui, copiou, viemos aqui no Google Scholar, colamos e pesquisamos. Perfeito. E aí teve vários resultados, correto? E aí a gente pegaríamos esses resultados de pesquisa, vamos fazer o download desses PDFs, correto? E vamos definir nessa tabela o que são esses PDFs, beleza? O que são esses artigos. Então, por exemplo, aqui tem muita coisa, na verdade, né? Tipo, desde 20... Tem 20 mil no caso, né? Mas, por exemplo, eu e a Raíssa, a gente já conversou. Então, a gente pode dar um git stash aqui, para tirar essas coisas do seu. E a gente vai dar um checkout aqui para revisão sistemática, beleza? Eu vou dar um fetch, porque aqui a gente tem uma nova branch que a Raíssa criou, que é a revisão sistemática de literatura. E nessa branch, nós temos já informações que foram conversadas em reunião. Então, por exemplo, aqui nós adicionamos algumas coisas, né? Eu criei esse PR como draft aqui para a gente acompanhar, mas, por exemplo, a gente já criou que a gente colocou, por exemplo, o termo, aqui a gente tem o termo de pesquisa, a pesquisa avançada, que seriam, com todas as palavras, experiência da faculdade de faculdades com fábrica de software, com a frase exata, fábrica de software. E isso vai diminuir bastante, ó, por exemplo, com a data entre 2014 e 2025, ou seja, a gente só vai pegar esse escopo, só vamos pegar esse pedaço, né? 10 anos de pesquisa. A gente não quer 10 anos antes, a gente só quer dos últimos 10 anos, então essa é a nossa carry de pesquisa, beleza? E aí vamos ver aqui, por exemplo, beleza, vamos mudar aqui, né? Já viu aí que ele pegou a nova branch. Eu estou usando aqui sempre o Git pelo terminal, mas assim, você também pode usar por aqui, ó, o Git pelo VS Code, né? Vamos ver aqui se funciona. Por exemplo, aqui nós podemos mudar a branch, talvez. Aqui a branch, merge, create, name, vamos tentar dar um checkout. Onde é que seria? Ó, checkout, ó. Dá para usar por aqui. É bom usar a CLI, a linha de comando? Pode ser, mas você pode usar aqui também. Ó. Então vamos dar um checkout. Para onde? Para a revisão aí, ó. Revisão sistemática de literatura, beleza? A gente clica, ele já fez o checkout. Então, por exemplo, ele fez, ó, se a gente vier bem aqui agora, ó, dá um git stat, você vai ver que ele mudou, ó, já, ó, estamos em revisão sistemática de literatura, então a gente mudou de branch, então a gente está trabalhando nessa branch, porque quando a gente terminar esse trabalho, a gente vai ter um merge, um PR aqui aberto, que a gente vai conseguir ver todas as diferenças que existem, entende? Dessa maneira a gente consegue rastrear, a gente consegue entender o que foi feito nessa branch, e a gente consegue mergear isso, beleza?
Esse é o ponto. Então, por isso que a gente está fazendo, a gente está usando essas técnicas de desenvolvimento de código, de versionamento, para a gente versionar a nossa pesquisa, para facilitar a rastreabilidade que está sendo feito e como está sendo feito, beleza? E aí a gente pode ir melhorando, entendendo melhor, beleza? Mas é isso. Então, fechou. Então, estamos agora nessa branch, que é a branch onde a gente vai fazer toda a revisão de literatura, beleza? Beleza, então essa é a branch, revisão sistemática de literatura. Então, vamos continuar. Perfeito. Com base nisso, então, nós temos aqui, ó, o revisão sistemática de literatura, onde a gente tem os artigos, a gente tem alguns fichamentos, então, vamos lá. Aí o README, que a gente já leu, né, beleza? A gente tem que basear aqui, a gente tem que dizer, com base nos artigos de revisão, por que a gente decidiu usar a revisão sistemática de literatura. Aqui ficou faltando, né, com a revisão sistemática de literatura X, pelos motivos tal, tal, tal. Isso aqui tem que ser feito, beleza? A gente criou até um to-dozinho, né, definir a estratégia para filtragem de artigos com base no resumo, filtrar os 336 artigos com base no resumo, quantos destes artigos conseguimos realizar o download. Perfeito. Aqui é importante, porque lembra que tem a parte da metodologia. Por que é uma revisão sistemática de literatura? Porque tem essa questão da metodologia. A gente faz um passo a passo rigoroso para chegar do outro lado. Então, o passo a passo rigoroso aqui é nós vamos pegar todos os artigos que voltaram com aquela pesquisa. Esse é o passo a passo, o primeiro passo. O segundo passo é, vamos filtrar esses artigos que foram encontrados com base no resumo. Nós vamos ler todos os resumos e com base nos resumos nós vamos entender, nós vamos criar um método de dizer, olha, esse artigo entra dentro da nossa referência, onde a gente vai fazer a revisão dele, a gente vai ler, vai fazer os fichamentos. Então ele entra para fazer o fichamento. Beleza? Fechou. Então é isso, basicamente. Então vamos continuar. Seguindo em frente, beleza. Vamos ver o que mais aqui. Deixa eu ver minha colinha. Fazer a query no repositório dos artigos, beleza. Google Scholar, Cielo, repositório Lattes, enfim. Então vamos lá, nós já sabemos que nós temos a pesquisa avançada aqui, que é o quê? Experiência de faculdades com fábrica de software, com a frase exata fábrica de software. Então, por exemplo, aqui no nosso README, no nosso fichamento aqui, por exemplo, nós podemos muito bem pegar aqui a experiência de faculdades com fábrica de software e podemos vir aqui no Google Scholar em pesquisa avançada. Aqui, na verdade, que se a gente for dar uma custom range, tudo bem, mas eu acho que tem que ter aqui a pesquisa avançada, né? Vamos ver se é aqui. Advanced Search, boa. Aí a gente vem na pesquisa avançada, já tem aqui as palavras, a gente vai dizer agora que a gente precisa que tenha a frase exata, fábrica de software. Vamos ver se é isso mesmo. Fábrica de software, exatamente. E qual é o ano? De 2014 até 2025, correto? Perfeito, é isso mesmo. E a gente pesquisa. E agora a gente tem 644 resultados, que é mais resultados do que a gente tinha encontrado anteriormente, eu acho, hein? Tínhamos encontrado somente 336 resultados, então aqui tem um pouquinho mais. Então, experiências de faculdades com fábrica de software, com um termo específico, fábrica de software. Vamos ver se é isso mesmo, com a frase exata. Em qualquer lugar do artigo. Vamos ver aqui as pesquisas avançadas. Então, se a gente fosse fazer simplesmente no título, a gente teria bem menos, não teria nada, né? Então, não seria isso. Somente no artigo mesmo. Mas é isso, basicamente. Tá ótimo, só que agora dobrou, na verdade, né? Agora estamos 644 artigos, o que é muita coisa, mas beleza. Vamos seguir em frente, então. Então, vamos lá. Vamos começar com esse simples. O primeiro que a gente tem aqui é esse artigo. A gente vai encontrá-lo aqui, beleza? Experiência do projeto de fábrica de software e um curso de engenharia de software. Nós vamos, copiar e colar. Vamos vir aqui no fichamento, experiência de faculdades com fábrica de software. Pesquisa avançada com o PNG, olha aí que você colocou já o PNG aí, ó. Ou seja, a gente já consegue ver. Aqui, obrigatoriamente, obrigatoriamente, tem que ter o PNG. Aqui, 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 obrigatoriamente, tem que ter o PNG.
deve conter o termo fábrica de software em qualquer lugar, né? Vamos ver aqui. Deve conter em qualquer lugar do artigo. Em qualquer lugar do artigo. Perfeito, é isso. Essa é a nossa query, esse é o nosso termo de pesquisa, é a query número 1. Perfeito? E a gente vai ter o resultado. Para esse termo acima de pesquisa foi encontrado 336, o que agora tem bem mais, né? Tipo, agora, na verdade, a gente tem que, inclusive, parar no tempo logo, porque já aumentou, meio que dobrou já, né? Então, vamos lá, 644 artigos, beleza? E aí, com base nesses 600 e... Acho que é isso mesmo, né? 2014, é isso mesmo. Então, é isso. Com base nesses 644 artigos, a gente vai começar a pegar os nossos resultados, beleza? Que começa aqui com o nosso fichamento MD, né? Que a gente criou aqui. Então, a gente teria a tabela para Carry 1. Então, vamos pegar essa tabela aqui. E vamos dar um Ctrl V aqui. Perfeito? E vamos começar a nossa labuta, né? Que lembra, rigoroso. Temos que ser rigorosos. Seguir o passo a passo. Então, o passo a passo é esse. Beleza? Que pode demorar. Uma revisão sistemática de literatura bem feita pode demorar. Agora, ainda mais agora que a gente tem 644 resultados. Beleza, então clicamos aqui. E aí agora nós temos o Matheus. A gente tem o nome das pessoas, né, que fizeram isso. A gente tem o ano que foi publicado e a gente tem o PDF. Então, por exemplo, vamos lá. Dentro do nosso fichamento, na verdade, né, do nosso fichamento aqui, nós podemos ver que tá aqui a imagem, o resultado, a tabela para Carry. Então a gente tem aqui... Vamos apagar, na verdade, a maioria desses aqui, porque, tipo assim, a gente vai usar, tá bom? Mas é só por questão de facilitar nosso entendimento. Vamos ver aqui que é o România 2015 fábrica. Então, vamos ver aqui. Perfeito. Aí a gente faz isso aqui, ó. Apaga. Então, a gente começa de novo. Eu não sei como é que eu faço. Eu acho que é assim. Aí, boa. Então, eu faço assim. E aí a gente começa colocando o quê? Primeiro o ID. Beleza? O ID, vamos dar uma puladinha do ID. O ID, se bem que dá para pegar logo de cara. Ó. A gente vai vir aqui, ó, City. E aqui a gente vai vir o BibTeX, tá bom? Aqui no BibTeX, a gente vai ter o ID dele, ó, tá vendo? O ID dos 2021 experiência. Inclusive, a gente já tem esse aqui em algum lugar, tá bom? Se a gente der um Ctrl V aqui, ó, a gente já vai ver que a gente já tem ele em algum lugar, tá vendo? Nas próprias referências, beleza? Então, vamos lá. Aqui, ó, nas referências, a gente já tem ele, inclusive, provavelmente não tem aqui nessa, né? Tem em outro lugar. Mas aí a gente vai pegar, vai copiar isso aqui inteiro, né? Que é o BibTeX, beleza? E aí a gente vai... Vou até, assim, por questões de tática, né? A gente vai tirar isso aqui. Por exemplo, viu? Aí a gente citaria esse aqui. Mas, tipo assim, eu vou deixar, né? Porque também eu não vou desfazer o trabalho que a gente já fez. Então, por exemplo, ó, ele já vem com o ID. Aí o ID a gente coloca aqui no fichamento. Então, seria o fichamento... Vou até ver se assim não funciona também, mas vamos ver se funciona. Ctrl V. Então seria o dos anjos aqui, beleza? Esse é o primeiro passo. E aí a gente vai ter agora a fábrica, o título, né? Então vamos lá. O título, inclusive, já tem aqui, né? Mas a gente pode pegar daqui também. Então vamos lá. Aqui seria o título. Próximo. O que mais que a gente precisa? A gente precisa dos autores, né? Aqui especificamente a gente também já tem os autores, né? Aqui a gente tem vários autores, mas isso eu acho que independe, né, do jeito que a gente vai fazer. Como já temos por exemplo, aqui o Bib, né, tipo, por exemplo, ele já está bem descrito, né, por exemplo, aqui já tem descrito os autores, já tem descrito tudo.
E aí talvez a gente possa fazer de uma maneira um pouco mais objetiva. Talvez a gente possa até usar um LaTeX para fazer essas queries aqui, porque, né, a gente não precisa ficar reescrevendo. Mas perfeito. Com base nisso, a gente pode ir pegar um por um. Né? Assim, vamos lá. O que não é legal. O que a gente pode até talvez pedir para o chat GPT fazer para a gente também, inclusive, tá bom? Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Mas beleza, a gente criou aqui o... Vamos pegar os autores. E vamos colocar aqui no fichamento. Perfeito. Aí agora a gente pode passar para o próximo. O próximo agora é o repositório que a gente encontrou, né? A base. Esse aqui especificamente é o que? O SBC, né? Os Anais da Escola Regional de Engenharia de Software. Então nós podemos vir aqui, colocar o local que a gente achou. No nosso caso, esse é o anal, realmente, né? Mas, assim, a gente poderia colocar que a gente achou no Google Scholar também, né? Mas tudo bem. Repositório base, perfeito. E aí a gente vai fazer a referência a BNT. A referência a BNT é aqui também, ó, no CIT. Que a gente pode usar, eu não sei quais dessas aqui seriam a da BNT, tá bom? Então, CIT, Google Scholar, ABNT. Não sei qual que seria. Aí a gente vê aqui, por exemplo, vamos ver aqui, por exemplo, qual é os nomes que tem. MLA, APA, MLA, APA. Ó, o Google até me oferece citações de 3 formatos principais: ABNT, MLA e APA. Para encontrar as citações de um artigo no Google Tempo, clique no ícone citar, geralmente ok. É isso, MLA ou APA. Acho que as duas funcionam, beleza? Então a gente vai pegar aqui, por exemplo, a MLA, aparentemente. Aqui é muito específico, na verdade, né? Então acho que a MLA seria perfeito para esse caso. Só que a gente não vai precisar se preocupar com isso no futuro, tá bom? Por quê? Porque o BIB vai resolver isso porque a gente está fazendo LaTeX. Então só isso aqui, ó, já vai resolver todos os nossos problemas, tá bom? A gente tem que se preocupar só com o conteúdo. Pronto, perfeito. Finalizou aqui, eu acho. As referências. É isso. Eu acho que como a gente botou um enter aqui, né? A gente colocou um enter aqui, eu acho que talvez seja esse o problema. Boa. Perfeito, é isso. Aí agora temos aqui, ó, por exemplo, ó, o ID não tem um ano, né? Inclusive, olha aí, isso é interessante, que aqui não tem um ano, né? Então a gente tem os autores, mas a gente não tem um ano. Mas aqui na referência tem o ano, beleza? Então, na minha visão, como nós já estamos, tipo, nós já temos aqui muita coisa, na verdade, inclusive aqui já referencia os autores, a gente pode diminuir nossa tabela, porque eu estou vendo que tem coisas que são repetidas, que são esses dois casos aqui que são repetidos, beleza? Então a gente vai eliminar agora o título e autores e vamos deixar simplesmente aqui o repositório e a referência da BNT, que vai ter todas as informações que a gente precisa. Perfeito? E tem um fatorzinho aqui que está faltando, que é onde nós encontramos isso, né? Onde é que ele está disponível, onde é que a gente conseguiu baixar o PDF. Eu acho que isso é muito importante. Então vamos diminuir um pouquinho aqui essa parte, eliminando os autores, eliminando o título. E eliminando... É isso, basicamente. Eliminou, então, o autor e o título. Só que a gente tem que adicionar uma coisa a mais aqui, na verdade, que é o link, né? O link para download. Seria isso. E aí agora precisamos remover daqui de baixo também, né? Algumas coisas. Então, por exemplo, a gente precisa remover o Romani aqui. E o título, né, também. Então, a gente vai remover também o título. Pronto. E vamos ver se está funcionando, né? Primeiramente. Opa, não funcionou. Por quê? Porque a gente não tirou de baixo. Então, vamos aqui fazer aqui o de baixo também. Aqui a gente pode tirar a experiência e os autores. E agora funcionou. Agora funcionou.
Perfeito. E agora a gente está diminuindo o tamanho, né, da nossa tabela, porque a gente não precisa de tanta informação, já tem, a maioria já está aqui. E a gente tem um link. Agora é o momento que a gente vai fazer isso, então. Como que a gente vai fazer? Nós iremos baixar o artigo, acho que é o primeiro passo, né? Então a gente abre o PDF. O PDF vai levar a gente para algum lugar, igual levou agora. E aí nós podemos, ó, experiência do projeto de fábrica de software. Aí nós podemos fazer o download desse. Perfeito, olha aí. Aí agora a gente faz o download dele. Fez o download, perfeito. Agora a gente vai salvar ele no lugar que a gente precisa, que seria aqui no LabTech, pesquisa, nossa fábrica de software aqui, né, no caso. Revisão sistemática de literatura, os artigos, o termo fábrica de software, né, que a gente está usando, né. Tem dois, né, tem experiências das fábricas de software e tem o... Eu vou jogar aqui em artigos, tá bom? E aí a gente resolve agora. Então, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui é o termo experiência de fábrica de software. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai renomear, não é não? Então, vamos lá pegar aqui o artigo. Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente vai descobrir, a gente já tem o ID dele, então a gente vai pegar o ID dele. O ID que eu digo é tipo do próprio BibTeX. Pronto, é isso. E aí a gente vai nomear ele com esse ID. Perfeito? Para a gente conseguir relacionar. A gente tem na tabela, a gente vai lá e encontrou nos nossos artigos ali, que é o nome do ID dele. Perfeito. Aí agora a gente coloca onde? Nas experiências, correto? Então aqui dentro das experiências a gente tem esse artigo. Perfeito. É isso. Beleza? Então a gente colocou aqui agora o artigo. Já fez a referência no fichamento. O fichamento já está aqui. Correto? E agora o que está faltando aqui é o quê? O link, correto? Então vamos pegar o link. Opa, esse aqui. Pegou o link. Deu um paste maroto aqui. Vamos lá para... Acho que foi faltando aqui alguma coisa, na verdade, né? Mas vamos lá. Aí a gente vai dar mais um aqui. Pronto, Ctrl V e salvou. Pronto. Agora temos o link. Olha o link aí. Perfeito. Perfeito. É isso. E tá pronto. E a gente tem que fazer isso para todos. Então, tipo assim, dá para até automatizar, dependendo. Eu posso até ver se a gente não consegue automatizar. Mas basicamente o ID, o repositório base e a referência. E aí a gente bota o link onde a gente conseguiu ter acesso a esse artigo. Pronto, acho que é mais do que o suficiente, beleza? Então isso aqui é a primeira etapa, na verdade que é tipo meio que a primeira etapa da nossa metodologia, né? Que é pegar tudo. E aí nós vamos fazer isso para tudo, né? Esse que é o grande ponto, tudo. Nós podemos até pegar esse aqui, por exemplo, porque esse link aqui também, na verdade. Porque esse link aqui, ele é um artigo view, né? Mas vamos ver o que acontece. Eris, PHP, artigo view. Ele ainda tem uma coisa a mais, que é onde está o... Então, talvez a gente pode ficar na dúvida aqui de qual dos dois a gente usaria, né? Mas aqui tem um DOI. Também. É isso. Assim... Aqui a gente tem que discutir sobre isso, talvez. Mas o link direto do PDF não precisa. Meio que a gente já tem, né? O PDF. A gente já sabe o PDF. Mas talvez a gente possa pegar esse link aqui do DOI, né? Que seria a principal coisa que a gente precisa, né? Mas pegando esse link aqui já é o suficiente, eu vou te dizer. Beleza? Então vamos tipo, deixar não direto para o PDF, mas para o artigo, beleza? Então ao invés de ser direto pro PDF, a gente pode ir para o artigo, beleza? E é isso. Primeira etapa, é isso, né? Aí agora, o que a gente faria? Beleza, agora a gente pegou, fez vários, vamos fazer mais uns, pá. Mas aí, vamos lá, agora vamos fazer o próximo aqui, as vantagens. A gente vai fechando, né, organizando nossa área de trabalho. Beleza, experiência do projeto sabe qual é o curso de engenharia de software? É o mesmo? Não, a gente tem que fechar, né? Olha, esse aqui já é direto do PDF, olha, por exemplo, as vantagens, né? Então, as fábricas de software, vantagens da implementação do conceito em instituições de ensino superior. Que é o Silas Romana, que é o que a gente provavelmente já tem agora, né? Se a gente vier aqui no CIT e a gente ir no BibTeX, a gente vai ver que a gente tem o România 2015 fábrica, que a gente já tem no nosso fichamento aqui, né? Que a gente já fez. Então, por exemplo, aqui se a gente for ver,
nós já temos esse aqui, né, que é o România 2015 Fábrica, viu? E aí a gente tem o Simpósio em Excelência e Gestão Tecnológica, e a gente tem aqui o ABNT. E provavelmente já tem no BIB também. Perfeito? Oh, bro. Eita. Olha aí, ó, a gente já tem aqui, ó, o România em algum lugar, aí 2015 Fábrica, a gente já tem, tá vendo? Se eu der um Ctrl V aqui é a mesma coisa, viu? Ctrl V, mesma coisa, porque a gente já fez o fichamento dele, né? Perfeito. Já fizemos o fichamento desse. E aqui a gente pegaria o MLA aqui, né, e tal. E faria a mesma coisa aqui no fichamento 2, que seria pegar isso aqui, né, que seria a referência. Que já tá aqui, ó, EDB 2015, a EDB. Esse aqui, na verdade, eu tô vendo... É isso mesmo? É isso mesmo, né? Só que esse aqui provavelmente pegou de um lugar diferente, eu vou te dizer. Vamos simplesmente sobrescrever. Beleza, vamos sobrescrever e dar um Ctrl V. Até porque a gente acessou esse 2024. Foi. Mas esse aqui agora, esse revisão sistemática de literatura, está sendo feito em 2025. Então, é isso. Sobrescrevemos. E é isso, basicamente, né? Já tem o ID, a referência e faltou o link, né, do artigo, que é esse aqui. O link, não tem o do DOI, mas tem o do PDF direto. Acabou aqui, a gente tem isso aqui. Será que tem como tirar esse preview? Mas enfim. Perfeito. Aqui eu não sei. Vamos lá. Dar um. Acho que vamos fazer skip. Pan. Ctrl V. Pan. Acho que alguma coisa falhou aqui. Na verdade, eu não sei pra onde tá indo, mas. Por algum motivo tá sumindo, na verdade, né? Mas. Isso aqui significa. É a linha, na verdade. A gente tinha botado umas linhas, né? A gente tem que tirar umas delas aqui. Ok, eu vou pedir pro Copilot resolver isso aqui rapidamente, tá bom? Pronto, ele vai resolver aqui o... Eita. Tá de boa, tá certo. Perfeito, aí ele vai remover aqui os pipes que precisam, beleza? Perfeito, resolvido. Agora a gente precisa só ver se tá funcionando. É isso, resolvido. Ele resolveu, tá aí o link. Aqui tá a referência da BNT. O último link aqui eu posso tentar diminuir o tamanho. Eu acho que é assim que diminui o tamanho, não tenho certeza. Vamos ver. Perfeito, é isso. Basicamente é isso, então. Então agora a gente tem que fazer o download do PDF. Perfeito? Acho que já tem um tempinho que a gente tá aqui, né? Mas a gente vai fazer o download do PDF. E aí você lembra que o nome... A gente pode fazer o download direto. E a gente vai salvar onde? Nos artigos. Salvou. Perfeito, voltemos para cá. E agora a gente vai no... Vamos fechar aqui nossa área de trabalho, né? Na verdade, vamos ver se a gente consegue melhorando. Então aqui a gente vai nas referências. A gente vai pegar o ID. Vamos renomear o nosso PDF, o nosso artigo, e vamos jogar ele para dentro aqui do termo experiência de fábrica, que é o que a gente está fazendo, né? Perfeito, é isso. Acabou. A gente já colocou mais um artigo. Essa é a primeira etapa. Essa é a primeira etapa do nosso processo, beleza? Ufa, ok. A gente foi muito, já estamos indo, foi longe, beleza? Já tem alguns tempo que a gente está aqui. Então a gente já fez a primeira etapa. Perfeito. A primeira etapa é o quê? A gente vai fazer o download de todos os artigos que forem possíveis fazer o download e fazer esse fichamento por query. Pronto, é isso.
Depois a gente pode conversar para eu ver se eu não consigo fazer isso de maneira automática, inclusive, tá bom? Eu ver se eu consigo fazer um script que resolve isso pra gente, provavelmente seria uma ótima ideia. Vou ver se eu consigo resolver isso, tá bom? Mas vamos continuar. E agora, o que a gente teria que fazer? Agora a gente tem que fazer o quê? Depois que a gente fizer essa parte, a gente vai ter que, como você está fazendo, né? A gente vai fazer o quê? Download, a gente vai imprimir o artigo, a gente vai ler, primeiramente a gente vai ler o resumo, no caso, né? Então a gente tem aqui um to-do, né, que a gente já sabe, é o quê? Filtrar os 306 artigos base do resumo. Então a gente vai definir agora o que a gente vai definir como que a gente vai dizer, opa, esse resumo ele tá válido ou não? Ele é um resumo do que a gente quer ou não, né? Então, aqui no nosso to-do, né, a gente tem definir estratégia para filtrar os artigos base do resumo, que a gente está fazendo, que é o que a gente vai ter que fazer, né, definir a estratégia, e logo em seguida filtrar os artigos, beleza? Então agora eu vou ver aqui o resumo, por exemplo, definir a estratégia. Aí eu venho cá ler o resumo, trabalha a bordo dos aspectos relacionados à implantação de uma fábrica de software, um ambiente acadêmico de nível superior, como mecanismo para prover a interdisciplinaridade e a criação de um ambiente empresarial composto pelo corpo acadêmico durante o período de graduação. Só dessa parte aqui a gente já sabe que a gente vai querer esse artigo. Então, por exemplo, se tiver implantação da fábrica, se tiver criação de produtos, se tiver metodologias, essa seria o nosso filtro. A gente adiciona na nossa revisão, que a gente vai ler e fazer o fichamento. Isso aqui é o resumo. Então, com base no resumo, a gente escolhe sim ou não. Então, na minha visão, para a gente não precisar fazer a tabela, eu acho que a gente já pode, talvez até remover, a gente pode baixar ou não com base já no resumo. Então, a gente já pode fazer na filtragem, enquanto a gente está criando aquela. A gente bota lá e diz, olha, esse aqui já não foi por causa do resumo. Por causa do resumo, a gente não adicionou ele dentro da nossa pesquisa, da nossa revisão sistemática, enfim. Seria mais ou menos isso. E aí, depois que a gente fizer tudo isso dos resumos, aí a gente vai sobrar alguns artigos, provavelmente mais de 100 artigos, mas de boa. E aí a gente vai agora fazer o fichamento desses artigos, beleza? E aí o fichamento desses artigos vão ser... Aí a gente precisa saber, o BIB a gente já entendeu, a gente já especificou o artigo no fichamento.md, a gente vai fazer o download de PDF, enfim, tudo aqui já foi coberto, né? Então agora a gente vai para a parte do fichamento. Então o fichamento, o que é o fichamento? Perfeito, o fichamento aqui, como fazer o fichamento primeiramente, né? Escolha a obra, identifica, ou seja, a gente já criou já o mecanismo de pegar a obra. Ele falou aqui, o autor, o título, o editor, o ano, o número de páginas, ou seja, a gente já começou a fazer o fichamento, correto? A gente vai ler e selecionar as informações, ou seja, a gente vai destacar os pontos-chave, as ideias principais, os conceitos, citações e exemplos relevantes. Então a gente vai ter que ler o artigo. Depois que a gente selecionar o artigo e filtrar ele pelo resumo, a gente agora vai lê-lo, e a partir da leitura a gente vai definir algumas coisas. E aí a gente precisa entender aqui, por exemplo, quais são os tipos de fichamento, né? A gente tem o fichamento de citação, onde a gente vai pegar os trechos relevantes, a gente vai destacar as frases e vai fazer a gente vai fazer alguns tópicos de forma direta. O que significa de forma direta? A gente vai literalmente copiar e colar coisas do artigo. Isso é de forma direta, para a gente fazer citações diretas, correto? Que são citações diretas, eu acho que elas são tipo 3 linhas iguais que tem no artigo, beleza? E aí a gente teria um fechamento agora, teria o tipo de fechamento bibliográfico, né? Que seria organizar o conteúdo apresentando um resumo com citações indiretas, que seria o quê? Eu vou falar sobre o que eu entendi e tal, daquilo, mais ou menos nesse sentido. Ou seja, eu vou fazer citações indiretas explicando o que foi entendido daquele artigo. O fechamento do resumo, né? Que a gente não vai utilizar nenhuma citação, então a gente vai resumir as principais ideias e os pontos-chave no geral. O fichamento de comentário e filme, acho que tem muitos fichamentos, na verdade, de esquema de sistema, de forma mais visual, a gente pode fazer esquemas, o temático, enfim. Não é o nosso caso, né? Então a gente já está nessa etapa, a gente vai seguir para a segunda etapa aqui, onde a gente vai ter um template, beleza? Um template dos nossos fichamentos, correto? Que a gente tem o termo de pesquisa, experiência de fábrica de software. Inclusive, essa experiência de fábrica de software não é esse o termo de pesquisa, né? A gente já definiu aqui que o termo de pesquisa agora é este aqui. Então, a gente pode vir aqui, por exemplo, e já modificar. Pronto, esse é o termo de pesquisa. Esse é o conjunto de artigos com esse termo de pesquisa. Então, agora, o que a gente vai fazer? Agora, precisamos criar o fichamento para cada um, né? Então, a gente já criou aqui, agora a gente vai ter que fazer o resumo de cada um, beleza? Na minha visão, esse resumo a gente deveria fazer no LaTeX. Você já está fazendo, escrevendo, né? Marcando, então marcando é legal.
De boaça, muito bom mesmo. Eu vou fazer a mesma coisa. E aí a gente vai fazer esses resumos, fazendo algumas citações diretas e indiretas e fazendo uma análise crítica, eu diria, do artigo, com base no que a gente quer, né? Então isso é importante, inclusive. Acho que é muito importante, tá bom? Que a gente, por exemplo, aqui tem os tipos de fichamento, né? O fichamento de citação, documento que apresenta os trechos mais importantes da leitura, ou seja, as passagens relevantes do texto e tal. Fichamento de resumo, documento que apresenta os principais pontos e ideias do texto de forma resumida e objetiva. A gente poderia fazer esse fichamento de resumo, inclusive. O fichamento crítico, o fichamento de comentário. Trata-se de um documento no qual o pesquisador traz as principais ideias do material estudado com comentários ou críticas. Fichamento bibliográfico, fichamento de registro. Trata-se de ficha onde são apresentados detalhes biográficos, autor e tal, além de citar as principais ideias. Então a gente faz o quê? A gente vai fazer um fichamento bibliográfico, vai pegar as principais ideias. E aí podemos também, com certeza, fazer uma análise crítica. Tipo, beleza, isso, beleza? Porque isso já vai facilitar muito a escrita do nosso artigo. Uou! Caramba, muito tempo. Vamos ver aqui, o que mais? Tipos de fichamento. O que devemos fichar? Achei aqui, inclusive, uma coisa interessante. A importância de realizar um fichamento adequado, né? Então é de suma importância que, para que a gente possa ser efetivo, que a gente esteja alinhado com as necessidades, né? Tipo, por que a gente está fazendo esse fichamento? Qual é o objetivo? Por que a gente está lendo esse artigo? Então a gente já vai tentar fazer um fichamento voltado para o que a gente está procurando, que são metodologias e o que funciona e o que não funciona. É isso. O fichamento é voltado para isso. Então é importante que a gente tenha muito claramente os motivos que justificam a realização do fichamento nesse momento. Além disso, é importante que nós sabemos que o fichamento assegura que a gente já leu essa obra, sabe? E a gente consiga recuperar informações no futuro. Por exemplo, poxa, esse artigo aqui, legal, tô referenciando, mas e aí, vamos lembrar? Aí eu vou lá voltar pro artigo, opa, lembrei, legal. E aí no caso especificamente seu aí, eu acho que você vai escanear depois, né? Vai marcar texto, vai fazer suas anotações e vai escanear e a gente pode subir para cá. Acho que seria um ótimo jeito de fazer um fichamento também. E fazendo o resumo e deixando disponível as marcações. Beleza? É isso. Pode ser utilizado para esse momento específico da pesquisa, o que não impede que possa ser utilizado em outro momento, outro material. Perfeito. Qual seria o objetivo agora, né? Qual a importância do fichamento aliado e o que devemos fichar? Qual é o seu objetivo? Perfeito, é isso. Qual é o nosso objetivo? Sabe? A gente precisa entender isso. Se o nosso objetivo é compreender, a gente precisa entender o que a gente precisa definir, né? E resumir ali naquele fichamento, basicamente. Porque a gente tem um objetivo específico. E a gente tem que sempre lembrar disso, do nosso objetivo de fazer essa revisão sistemática de literatura, beleza? Agora a gente vai organizar as informações, escolhe o tipo de fichamento seja o objetivo e sua datação. Tá, tem alguns tipos aqui, né, de fichamento que ela fala. Ela já falou, na verdade, aqui, né, mas pra... Eita, eu que falei, na verdade. Eu que falei aqui, né, os tipos de fichamento. Que é esse aqui, no caso, fichamento de resumo, de citação e tal, beleza? Que a gente vai fazer um bibliográfico de resumo e um crítico, talvez, né? Tipo, enfim, eu acho que é liberdade. Essa parte eu acho que é minha liberdade, talvez. Ou a gente talvez, enfim, vamos pensar melhor nisso. Mas revisar o fichamento. Verifique se as informações necessárias foram anotadas. Ou seja, você vai, depois de todo o processo, a gente pode tentar ver se tá tudo certinho e é isso, acabou. Ufa! Perfeito, então é isso. E aí agora como é que a gente faria o fichamento? Na minha visão, esse jeito aqui de fazer o começo do fichamento, né, com os termos, é meio chatinho, né, a gente colocar nesse formato de Markdown. Então, provavelmente a gente pode levar isso aqui para um Google Sheet, tá vendo? Uma planilha, sabe? Acho que fica melhor para escrever. Não tem problema da gente levar para lá, só que a gente vai ter que ir para outro lugar para poder pegar essa informação, que eu não gosto tanto, tá bom? Aqui talvez seja de boa, mas aí você pode se sentir livre. Você pode fazer lá no Google, numa planilha, a gente faz lá e depois a gente pede pro ChatGPT e fala, ChatGPT, agora coloca no formato Markdown, por exemplo, beleza? Que a gente conseguiria ver direto pelo Google, pelo GitHub aqui, né? Por exemplo, se a gente vem aqui e a gente for nos fichamentos dos artigos, você vai entender que a gente consegue ver aqui direto, ó. Viu como fica bonitinho aqui? Olha aí, ó, já fica bonitinho, a gente consegue ter, olha aí, ó, todas as informações que a gente precisa aqui, beleza? Por isso que a gente está fazendo tudo aqui, para facilitar. A gente tem um lugar único, a fonte da verdade dos nossos artigos. Caramba, eu acho que é isso, na verdade. Então, vamos marcar uma reunião e bora lá. E é basicamente assim que a gente vai fazer o nosso fechamento e nossa revisão sistemática de literatura, beleza? Valeu muito. Eu vou, na verdade, tem uma última etapa aqui, que seria o quê? A gente precisa comitar isso aqui, né? Então, a gente vai fazer igual a gente faz lá no
no próprio navegador, né? Quando a gente aperta ponto, a gente consegue ver e isso aqui é a mesma coisa, né? Então a gente adicionou aqui, beleza. A gente adiciona o fichamento M2, a gente vai adicionar as referências. A gente modificou aqui o index, claro, com o termo correto. E a gente adicionou 2 artigos com o ID deles, né? Perfeito. E aí a gente pode escrever aqui, por exemplo, organizando um pouco. Na verdade, aqui tá meio que organizado, a gente já tinha organizado, né? Tipo, então, melhorando, pegando os primeiros artigos. Pegando os primeiros artigos para nosso fichamento bibliográfico. Ponto. Comita. Aperta comitoso. Sync changes. Tipo, aqui especificamente ele vai fazer um sync. Você vai mandar coisas e depois vai receber coisas. É o push, né? Pronto, deu push. E aí agora nós podemos vir aqui, ó, na nossa e ver, por exemplo, ó, que você comitou. No caso eu comitei. Então comitamos, ó. Perfeito. E aqui no nosso PR a gente consegue ver as diferenças, olha. Olha aí as diferenças, ó. A gente adiciona a tabela. E é isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou salvar essas coisas aqui, vou colocar lá no LabTech também, no grupo de pesquisa. Salvar aqui. E esse aqui também, né? Os tipos de fichamento. Vamos salvar. Perfeito. E agora vamos organizar um pouquinho isso aqui. Onde é que eu adicionei? Tá aqui. Nosso fichamento está dentro de artigos. Então eu vou pegar esses dois aqui e vou jogar aqui para o mesmo nível. E aqui dentro do nosso readme, do nosso fichamento MD2, nós podemos tipo adicionar aqui, por exemplo, o fichamento como fazer. E aqui a gente pode dar um barra ponto. Aí, fichamento, como fazer tipos, fichamento, como fazer JPEG. E aí a gente define aqui a imagem também. Tipos de fichamento. Tipos de fichamento. E mesma coisa. Tipos de fichamento. Pronto, vamos ver aqui se funcionou direitinho. E aí a gente consegue ver, olha, como fazer um fichamento. Tipos de fichamento. Perfeito. É isso. Agora a gente vai lá e comita de novo. Como fazer um fichamento e tipos de fichamento. Vamos adicionar, né? Adicionei todos, ó. E aí eu comito. Sincronizo, dando push. E quando a gente vier pra cá, a gente consegue ver. Ufa, revisão sistemática, artigos, fichamento. Olha aí, ó. Viu? E aí a gente consegue ter todas as informações. Uou! É isso. Foi longo, mas chegamos do outro lado. Então agora a gente tem uma referência para toda a eternidade de como fazer o fichamento e a revisão sistemática de literatura. Então eu agradeço muito por você estar nessa jornada de fazer o fichamento e de estar auxiliando no grupo de pesquisa. Isso vai ser útil para a gente, né, para a experiência e também a gente conseguir entender mais sobre fábrica de software. E é isso. Valeu. Até mais.